Esse concerto foi pensado a partir das imagens, dos sons e da presença do homem brasileiro nas obras de Villa-Lobos. O nosso objetivo é trazer para uma pesquisa mais aprofundada esses elementos presentes dentro da obra do compositor. Nós vamos começar esse recital com uma pequena parte da obra de Villa-Lobos que se chama Guia Prático. Esse primeiro volume foi dedicado a José Vieira Brandão, que era o pianista favorito de Villa-Lobos. E esse guia prático, na sua edição manuscrita, na edição original de Villa-Lobos, tem mais de 200 pequenas melodias populares que ele recolheu ou que ele pegou das viagens de Roquete Pinto, dos registros que Roquete Pinto fazia, e também dos registros de Mário de Andrade. E ele colocou isso tudo nessa grande obra chamada Guia Prático. A intenção de Villa-Lobos era publicar todas as obras que estavam ali, mas ele não teve tempo. Ele publicou, hoje existem edições diferenciadas. Existe uma edição que compõe essas obras que ele editou, que ele fez, até o 9º volume, mas são 4 peças por volume. Existem volumes maiores. Nesse guia prático manuscrito, nesse primeiro guia prático, Villa-Lobos faz uma harmonização somente de algumas peças que ele coletou, mas outras ele dá um tratamento mais diferenciado. E essas peças, então, elas foram transformadas, começaram a ser executadas em salas de concerto e também no repertório para alunos, especialmente alunos de nível intermediário e nível médio. Então, para começar a dar um sentido a essa busca dessa identidade da natureza dentro da obra de Villa-Lobos, nós vamos começar pelo primeiro volume do Guia Prático. Nós vamos fazer o set inteiro, e aí nós vamos ver que Villa-Lobos ele primeiro passa pelo Nordeste, depois a Paraíba do Norte, o Nordeste de novo e pelo Sudeste, especialmente em Minas Gerais. Existem algumas pessoas, alguns pesquisadores, que afirmam que Villa-Lobos não fez todas as viagens que fez, que muitas das coisas que ele colocou e reproduziu na sua obra estariam no seu imaginário. Mas Villa-Lobos era um viajante durante o período de sua vida e morou também um tempo em Minas Gerais. Será que Villa-Lobos, nas suas andanças, não gravou no seu imaginário, por exemplo, o trenzinho do Caipira? E nós usamos um mote dentro dessa apresentação, que é o ipê amarelo e o pé de imbaúba, porque são árvores encontrados em todos os biomas do Brasil. Então, eu fiquei pensando, onde quer que Villa-Lobos passou, ele deve ter visto um pé de ipê, ou ele deve ter visto um pé de imbaúba. E são 2 árvores nacionalmente importantes, não só essas duas, mas essas 2 são nacionalmente importantes pela sua característica e o imbaúba pela sua função de alimentar os animais. Então eu me pergunto, será que Villa-Lobos, lá em Minas Gerais, não se deitou embaixo de um pé de ipê ou não admirou um pé de ipê amarelo? Ou será que ele não observou pássaros, morcegos se alimentando das frutas da imbaúba? Eu não sei. É a minha constituição, é a minha referência sonora, é o meu imaginário trabalhando sobre as obras de Villa-Lobos e enxergando essa natureza e esse presente que é o homem brasileiro e sua cultura dentro da obra. A Maré Encheu é da Paraíba do Norte, quando a gente ainda tinha Paraíba do Norte, né? Agora a gente só tem Paraíba. E a gente vai fazer o set, as 4 peças do começo ao fim, e a gente pede para vocês não baterem palma entre uma e outra, só no final, tá?
próximo set, nós vamos ver a prole do bebê. A prole do bebê é uma tentativa de retirar do guia prático, de uma maneira mais acadêmica, de uma maneira mais composicional, digamos assim, as músicas que estavam no guia prático. Então nós temos a prole do bebê número 1, a prole do bebê número 2, nós temos um outro álbum chamado Petizada, nós temos Brinquedos da Carochinha, se não me engano. Desse set da prole do bebê, eu escolhi para vocês esse polichinelo que usa o tema do Vamos Todos Cirandar. E aí é uma questão muito interessante, porque Villa-Lobos começa a abordar nessa peça um tipo de escrita que vai acompanhá-lo até o resto da sua vida. Ele vai trabalhar em algumas obras com essa sobreposição de teclas pretas e teclas brancas. É um recurso que até então só Villa-Lobos estava usando, né? A partir daí, outros compositores começaram a utilizar. Mas Villa-Lobos foi quem primeiro pensou nisso. E, a princípio, quando você olha a partitura, parece muito complexo, porque é tudo muitos bemóis, muitos sustenidos, são muitas coisas ali para você assimilar. Mas, no fundo, quando você para e pensa na partitura e olha, você vê que são só sobreposições de acordes ou sobreposições de notas pretas sobre notas brancas. Então, a gente vai fazer o Polichinelo, que é de 1918, logo após ele voltar das suas viagens. A gente vai falar daqui a pouco. E aí, agora nós vamos pular para as cirandas. Com todas essas pequenas coletâneas que ele fazia para os seus alunos, os alunos de Mindinha, né, a sua esposa, que era professora de piano, ele começa a fazer uso dessas melodias de forma muito contrastante. Nas cirandas e nas cirandinhas, as cirandinhas têm um nível técnico um pouco mais baixo e as cirandas têm um nível técnico um pouco mais elevado. Mas todas elas usam as mesmas melodias e melodias contrastantes. Então, por exemplo, na primeira, na ciranda número 4, o cravo brigou com a rosa e o sapo jururu. São ideias diferentes, construídas de maneiras diferentes, geralmente uma mais rápida e uma mais lenta, construídas com uma transição com acordes muito parecidos com os acordes impressionistas que Villa-Lobos trouxe lá da França na sua época de estudos e trabalhos durante seu período na Europa. Então nós vamos fazer primeiro a ciranda número 4 e a ciranda número 11. Todas essas melodias estão no guia prático. Todas essas melodias que nós estamos fazendo aqui, à exceção dos choros e à exceção das baquianas, estão no guia prático.
nós temos 12 choros, incluindo o choro Bis, que é um choro muito famoso de Villa-Lobos, que se chama Rasga Coração, pela sua emoção, pela sua característica de traduzir muito bem o sentimento do brasileiro. Dentro dessa série dos choros, existem composições para todos os tipos de agrupamentos, todos os tipos de câmara, inclusive instrumentos solo e orquestra. Dessa série, o único choro que ele escreveu para piano solo foi o choro número 5. E Villa-Lobos tem essa vontade de escrever os choros a partir da sua experiência com os chorões, que eram grupos de pessoas que tocavam nos bares, tocavam nas recepções, tinham uma base harmônica de um violão, talvez um pandeiro e algum instrumento melódico, talvez uma flauta, talvez uma clarineta. E ele era apaixonado pelos chorões, chegou a conviver com os chorões, saiu de casa para conviver com os chorões, foi morar com sua tia. E ele queria impregnar não a melodia dos chorões, ele queria impregnar a sua música do sentimento que havia ali. Era uma coisa que ele não conseguia descrever e é hoje uma coisa que nós também não conseguimos traduzir muito bem. O fato é que da sua experiência com os chorões nasceram os choros. E nós vamos fazer para vocês o choro número 5 para piano solo, intitulado Alma Brasileira. Assim, essa obra é dedicada a Arnaldo Guinle. E os Guinle, na época, era uma família muito poderosa no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, né? E Arnaldo Guinle é um dos seus patrocinadores. É Arnaldo Guinle que manda Villa-Lobos para estudar na França, né? É ele que patrocina as viagens de Villa-Lobos pela interferência de alguns amigos em comum que dizem a ele: olha, tem esse rapaz, vale a pena investir, vamos mandá-lo para a França. Só que Guinle faz isso por 2 vezes, depois ele não consegue fazer mais. E Villa-Lobos se aproveita muito bem disso, mas depois que isso acaba, ele fica de vez no Brasil. Então, vamos ouvir a Alma Brasileira, choros números.
Aí está o nosso pé de maúba, característico das florestas da Mata Atlântica e muito presente também na floresta amazônica. E a próxima obra que nós vamos fazer chama-se A Lenda do Caboclo. Eu fico imaginando se em Manaus, Villa-Lobos começou suas viagens mais ou menos em 1905 e não parou até 1912. Então, 1913 é o ano que ele realmente se fixa no Rio de Janeiro. Será que lá no Amazonas, lá em Manaus existe registro da presença de Villa-Lobos? Não viu um caboclo, porque essa melodia é baseada em um tema do Amazonas, do folclore do Amazonas. Será que ele não viu um caboclo em uma rede, ou numa canoa, num igarapé? Então, será que esse imaginário que Villa-Lobos tinha na cabeça não passou para o papel? E qual a diferença, talvez, da gente dele ter experienciado isso e ter gravado isso e colocado no papel? Qual é essa diferença dele ter visto? Para mim não há. Uma vez que no seu imaginário você tem essa construção muito vívida, não vejo diferença de você ter visto. Isso existe para você de alguma maneira. Então, a lenda do caboclo é sobre um tema do Amazonas.
outro set muito famoso de Vila Lobos. Nós temos das baquianas número 1 até as baquianas número 9. Essa baquiana, especificamente, é a baquiana número 4, e ela tem uma grande característica no seu primeiro movimento, que é o uso de um tema régio composto por Bach. Por isso se chama baquianas, porque em todas as baquianas ele tenta escrever a moda de Bach. Ele faz de Bach o seu grande mestre, o seu grande ídolo, né? E diz que Bach é universal, é divino, né? Então ele tenta unir a música brasileira com essa essência de Bach, com essa verve composicional de Bach. Então, no primeiro movimento, nós vemos me fugiu a palavra? Sim, os intervalos usados por Bach nesse tema régio. Nós vemos a melodia usada por Bach de frente para trás, de trás para frente, de frente para trás. Então, ele explora todas essas melodias e todas essas harmonias nas baquianas. Existem fragmentos, se não melódicos, mas harmônicos, em todas as baquianas, e nessa baquiana número 4, principalmente, porque o primeiro movimento é muito específico. Mas, como a nossa vontade hoje é mostrar essa natureza presente, nós vamos fazer o segundo movimento e o terceiro movimento. E aí entra essa característica muito presente do uso da natureza. Na baquiana no segundo movimento da baquiana número 4, nós ouvimos o canto desse pássaro, muito bem definido. Assim como na floresta do Amazonas nós temos o irapuru, nós temos outras representações da natureza brasileira. Nessa baquiana, nesse movimento especificamente, nós temos a representação da araponga. Vamos ouvir um pouquinho? Dependendo da afinação, você vai dizer que é um si bemol perfeito, né? Então, ele usa o si bemol por toda essa obra, como se fosse o canto da araponga. E aí eu não posso deixar de colocar a minha personalidade, a minha reflexão sobre a obra. Quando eu escrevi sobre a obra, eu imediatamente pensei nos retirantes do Nordeste. Eu usei os quadros de Portinari como uma referência visual para construir a minha imagem interpretativa. Então, eu via talvez um Vila Lobos que transitou por Pernambuco, que talvez tenha conhecido o Agreste, em contato, ouvindo o som da araponga e colocando isso junto com os intervalos do tema régio na sua baquiana. Então, eu fiquei pensando, isso remete muito ao sofrimento das pessoas que saem do Nordeste em busca de uma vida melhor e que muitas vezes não acham, né? Acabam encontrando uma vida pior. Então, eu vou tocar para vocês agora o coral Canto do Sertão das Baquianas Brasileiras número 4.
especificamente do terceiro movimento, que se segue a esse Canto do Sertão, nós vamos fazer a cantiga que é anterior ao coral, 1935. Muitos de vocês devem conhecer aquela canção O Mana Deixa Eu Ir. Ela foi imortalizada na voz de muitos cantores, na voz de Milton Nascimento, na voz de muitos artistas da MPB. E Vila Lobos usou especificamente esse tema, mas tão repetido, que a sua execução, se não é muito bem feita, fica enfadonha. Então, o uso que ele faz nessa baquiana, nesse movimento, é exatamente a busca da interpretação que se dá em bar, quando você tem várias vozes e você precisa ressaltar alguma delas que se segue na repetição. E, misturado a isso, o Canto do Sertão, a área que é a cantiga O Mana Deixa Eu Ir. Essa, para mim, é a mais representativa, não só pela melodia, O Mana Deixa Eu Ir, então eu vejo os quadros de Portinari dos retirantes com eles saindo do Nordeste, O Mana Deixa Eu Ir, O Mana Eu Vou Só, né? E a batalha, a sua luta nessa trajetória, culminando com a canção, talvez no ensejo de voltar. Então, da baquiana número 4, a área.
essa nossa viagem pela mente de Vila Lobos, preciso agradecer à Academia de Letras de Vila Velha, especialmente ao Horácio, que gentilmente nos acolheu. Preciso agradecer à Prefeitura de Vila Velha, que através da Lei de Incentivo Paulo Gustavo, possibilitou a realização desse edital. Preciso agradecer a todas as pessoas que me ajudaram nesse background aqui, né? Lázaro, Rafael, Marcos, né? E também Lorena e Augusto. E a gente espera que em outra oportunidade nós nos encontremos para mais Vila Lobos ou para novas obras, e agradeço a todos por estarem aqui. Muito obrigada. Vamos nessa. Vamos lá. Fazer a foto. Service. Desliga aí, Augusto, por favor. Ligar? Ligar ou desligar? Não, desligar. Isso. Opção certo. Vamos lá. Venha. Muito lugar. Vai, Nós somos. Vambora, Horácio. Vamos. Eu estou sobrando uma ali, ó. Guarda, vem cá, guarda. Guarda também. Guarda também, a gente tem que fazer Calma, público. sai. Vamos lá. Combinado. Peraí, calma, deixa eu ver se tá Pois Deixa eu ver se tá quadrado. Então, se não sobrar, não pode sobrar ninguém. Tá ótimo. Ele tá ali, parfait. Eu fico ali. Tudo baixadinho.